E finalmente, o executivo de futebol Marcelo Paz revelou detalhes da proposta de renovação que o Corinthians fez ao atacante holandês Memphis. Meio-campista Arthur pode ter pedido o pacote de 100 milhões de reais para jogar no Corinthians. E entendam por que dois crias do terrão não foram utilizados pelo Fernando Diniz em amistoso contra o Cascavel no último domingo. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte cheio de notícias mesmo, contratações, saída de jogadores e muito mais. Então, já se inscreve no canal para dar aquela moral, né? E não perder os próximos vídeos. Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre dois crias do terrão. Eu vou explicar para vocês por que o Fernando Diniz não utilizou dois jogadores, duas joias da base que acabaram viajando no último domingo para amistoso no Paraná contra o Cascavel. O Corinthians voltou a campo no último domingo. O Timão foi até o Estádio Olímpico Regional em Cascavel, no Paraná, jogar contra a equipe do Cascavel, um amistoso que serviu de testes para o treinador Fernando Diniz, pensando, claro, nos compromissos importantíssimos que o Corinthians terá nessa temporada de 2026, mais precisamente nesse segundo semestre. Corinthians que começou um tempo com uma equipe, no segundo tempo Fernando Diniz mudou todos os jogadores, inclusive utilizando quase todos os atletas, com duas exceções. Dieguinho, que já vem com os profissionais há um bom tempo, e também o Guinegão, não foram utilizados pelo Fernando Diniz, os únicos jogadores, e absolutamente que isso acabou gerando algumas dúvidas, por que os atletas não foram utilizados. Segundo informações do próprio Fernando Diniz, os dois não entraram em campo devido a compromissos que eles terão no Sub-20. Corinthians que está jogando as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o arquirrival. O jogo de ida já aconteceu na Fazendinha, inclusive os dois estiveram, o Corinthians perdeu jogo de ida em casa para o arquirrival. O segundo jogo acontecerá na quinta-feira, dia 16, na casa do adversário, e o Corinthians vai ter que reverter o placar, e os dois jogadores estarão novamente à disposição do treinador William Batista. Então, devido a isso, o Fernando Diniz não utilizou os dois, e na verdade só tinha ali como planejamento de utilizar se realmente não tivessem outras opções. A minha opinião quanto a essa decisão do Fernando Diniz em ter levado o Dieguinho e o Guinegão e não ter utilizado eles nesse amistoso contra o Cascavel é a seguinte: vou ser sincero com vocês, eu discordo totalmente dessa justificativa do Fernando Diniz. Por quê? O Corinthians jogou no domingo contra o Cascavel. Aí os jogadores iriam ter segunda, terça, quarta-feira de descansos e preparações. Estamos falando de dois jogadores que ainda não completaram nem 20 anos. Estamos falando de dois jogadores jovens. Para mim, sinceramente, jogar aquele jogo, apesar que aquele gramado, sinceramente, até acaba colocando dúvidas, mas de repente os dois entrando nessa partida poderiam ali, de uma certa forma, de repente, terem uma inspiração maior para o jogo da base. Pelo menos eu consigo entender por esse lado. Mas enfim, não concordo, mas respeito a decisão do Diniz, mas eu particularmente acho que mediante ao tempo, o Corinthians só joga na quinta. Então, sinceramente, para mim, poderia ter utilizado os dois sim, e foi um jogo que o Corinthians nem conseguiu vencer, e claro, de repente os dois aí poderiam ter sido diferenciais, e o Guinegão que até hoje não jogou com o Fernando Diniz. E agora vamos falar sobre o meio-campista Arthur. Tem informação que garante que o Arthur quer um pacote de 100 milhões de reais aproximadamente para poder se tornar jogador do Corinthians. A realidade do Timão nesse momento é transferbans, no plural. Estamos com dois transferbans da FIFA. Um por não ter pago o Philadelphia Union dos Estados Unidos,
valores restantes pela compra do volante José Martínez, cerca de 8 milhões de reais o Corinthians tem que pagar, e também tem que pagar uma multa de pouco mais de 1.150.000 reais à FIFA pelos transferbans e dívidas que o Timão tem na entidade máxima do futebol. A realidade nossa é essa, mas claro, em breve entraremos na janela de transferências e o departamento de futebol está se preparando, está planejando, claro, de repente alguma contratação. E o Corinthians sabemos que para contratar somente jogadores de oportunidade de mercado, e um atleta que é oportunidade de mercado é o meio-campista Arthur, que estava no Grêmio, acabou deixando o Grêmio, pelas informações do GE, por falta de entrar em acordo salarial. O Arthur, que ganhava 1,5 milhão, queria ganhar 2,5 milhões. Arthur, que ainda tem contrato com a Juventus da Itália, acabou não entrando em acordo com o Grêmio e hoje é considerado uma oportunidade de mercado porque a Juventus não dificultará a rescisão do contrato com o jogador. E o Corinthians vem sondando o Arthur, vem conversando com seus representantes já há algumas semanas. Inclusive no último domingo, o treinador Fernando Diniz rasgou elogios ao Arthur, dizendo que o Arthur é um jogador diferenciado e que gostaria de contar muito com ele no Corinthians. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.